Antônio, herdeiro da influente família Vasconcelos, vive sob o peso sufocante das ambições de sua mãe, Beatriz. Ele nunca questiona esse destino até conhecer Alice, uma balconista de livraria que o inspira a sonhar além dos limites impostos. No entanto, o romance deles desperta o desprezo da matriarca, que não poupa esforços para manter intacta a reputação da família. Enquanto Alice e Antônio tentam proteger o amor que floresce, segredos e revelações inesperadas surgem para abalar a alta sociedade. Entre festas luxuosas, intrigas familiares e descobertas surpreendentes, o casal se vê diante de escolhas que podem mudar completamente o curso de suas vidas. Antônio despertou antes do amanhecer, embalado por uma inquietação que o acompanhava todas as noites. O quarto amplo exibia janelas altas e cortinas pesadas, responsáveis por filtrar qualquer traço de luz externa. O ar ali dentro parecia denso, como se as paredes carregassem segredos de gerações. Ele se sentou na cama, inspirou profundamente e observou os objetos que sempre estiveram ao seu redor. Um relógio de ouro sobre o criado mudo, pinturas de antepassados imponentes e prateleiras repletas de livros de economia. Tudo remetia ao mundo que Beatriz, sua mãe, projetava para ele, um futuro que jamais fora fruto de sua escolha pessoal. Ao descer as escadarias da mansão, Antônio notou o sutil aroma de café que invadia o hall de entrada. O piso de mármore refletia seu reflexo de maneira quase fantasmagórica, reforçando a impressão de que ele se transformava em alguém irreconhecível cada vez que se aproximava mais dos domínios de Beatriz. Assim que alcançou a sala de jantar, deparou-se com a longa mesa repleta de iguarias que serviam para um verdadeiro banquete, embora ali só estivessem os dois. Os funcionários da casa circulavam em silêncio, posicionando louças finas e trocando olhares discretos. Beatriz já ocupava a cabeceira, trajando um elegante vestido azul escuro e exibindo a postura impecável que a caracterizava. Seus olhos o analisaram com rigor. "Bom dia, Antônio", disse ela, sem demonstrar qualquer traço de afeto. Ele respondeu com um aceno de cabeça e tomou seu lugar. Enquanto mexia na xícara de café, sentiu o peso das expectativas que carregava nos ombros. Ela o observava em cada movimento, como se buscasse qualquer sinal de fraqueza ou hesitação para corrigir imediatamente. Quando o silêncio se tornou insuportável, Beatriz abriu um jornal e apontou para as manchetes sobre investimentos e flutuações de mercado. "Hoje haverá uma reunião importante com os diretores", afirmou. "Espero que você mantenha a compostura e siga minhas instruções. Não podemos ter erros." Antônio concordou com um murmúrio quase inaudível e tentou afastar o sentimento de sufocamento que latejava em seu peito. A rotina era sempre a mesma. Ele acompanhava Beatriz em encontros decisivos, era apresentado como o herdeiro dos negócios Vasconcelos e deveria exibir um semblante sério, sem espaço para qualquer manifestação de individualidade. Após o café, seguiu até o escritório no segundo andar. Um espaço amplo decorado com peças de arte clássica e mobília que transparecia luxo. A madeira escura da mesa transmitia a sensação de que grandes acordos se definiriam ali, enquanto a cadeira de espaldar alto lembrava um trono, pronto para abrigar um governante. Ele se sentou, abriu uma pasta de documentos e por um instante fitou a janela que exibia parte da paisagem urbana. Viu pessoas comuns apressadas nas calçadas, senhores vendendo frutas em bancas modestas e jovens que conversavam alegremente em frente a cafés simples. Esse lampejo de vida cotidiana despertou um desejo de fuga. A reunião começou assim que Beatriz entrou no escritório, acompanhada por 3 diretores da empresa. Todos cumprimentaram Antônio com uma formalidade excessiva, quase teatral. Ele assentiu, guardando para si o incômodo que sentia diante de tanta reverência forçada. Sentiu-se como uma peça de xadrez, posicionada no tabuleiro para vencer a qualquer custo. A mãe discursou sobre gráficos e projeções futuras, enquanto os diretores concordavam, fazendo anotações frenéticas. Em certos momentos, a fala de Beatriz soava calculada demais, como se a vitória dos negócios fosse o único objetivo realmente válido na vida dela.
Depois que a reunião terminou, um dos diretores se aproximou de Antônio, elogiou suas potenciais habilidades de liderança e deixou claro que esperava grandes feitos de seu nome. Antônio agradeceu com um leve sorriso, mas seu interior gritava. Queria entender o que realmente o movia. Sonhava em explorar artes, literatura ou qualquer outro campo que o fizesse sentir vivo, mas sempre recebia uma repreensão dura da mãe quando tentava expor tais ideias. No almoço, a cena se repetiu. Beatriz discorreu sobre acordos pendentes e conferências internacionais que Antônio precisaria frequentar. Relatou conversas com futuros parceiros financeiros e enfatizou o quanto o nome Vasconcelos deveria ser respeitado em cada uma dessas negociações. Ele se manteve em silêncio, desviando o olhar para o jardim impecavelmente podado. Viu flores luxuosas que representavam mais uma demonstração de poder e não uma apreciação verdadeira pela beleza da natureza. As cores vibrantes contrastavam com o vazio que ele carregava por dentro. No fim da tarde, Antônio recolheu documentos e subiu novamente para o quarto, buscando um espaço de privacidade. Reclinou-se na poltrona próxima à janela e tentou ler um livro sobre história da arte. Ainda assim, a voz de Beatriz ecoava em sua mente. Ele lutava contra a sensação de impotência que tomava conta de cada fibra do seu ser. Passou os olhos pelas páginas, mas nada se fixou em sua memória. Pensou na própria existência como uma estrada definida por outra pessoa, sem cruzamentos ou desvios. Em alguns momentos, lembrava-se de sua infância, quando admirava o pai falecido, que o carregava nos ombros durante passeios no parque. O riso solto de Antônio ecoava por todo canto, enquanto Beatriz mantinha distância, como se diversão não fizesse parte do cotidiano de alguém destinado a comandar um império empresarial. A ausência paterna deixava um enorme vazio, e ele compreendia que Beatriz assumira a figura central na tentativa de moldá-lo para o sucesso. Ainda assim, questionava se esse sucesso valia o sacrifício de sua própria essência. No início da noite, desceu para uma rápida conversa com a mãe. Ela verificou as próximas atividades, checou horários de voos e compromissos sociais inadiáveis. Antônio sentiu a garganta apertar ao perceber que cada segundo de seu dia seguia um roteiro ditado por ela. Mesmo assim, manteve a postura ereta e o sorriso tímido, pois não encontrava forças para enfrentá-la. Quando se recolheu, debruçou-se sobre a varanda do quarto, encarando as luzes da cidade que tremeluziam à distância. Em cada pontinho iluminado, imaginou alguém vivendo com mais liberdade do que ele. Ponderou como seria caminhar sem escoltas, sem o peso de um sobrenome e sem a obrigação de corresponder a uma imagem impecável. Passou longos minutos em silêncio, respirando fundo na tentativa de acalmar o turbilhão de pensamentos. Assim, terminou o dia de Antônio, envolto em uma atmosfera de opulência que mais lembrava um cárcere invisível. Não existia grito de socorro, pois ele mesmo não sabia como encontrar sua voz. E enquanto a noite avançava, o jovem herdeiro refletia sobre quantas manhãs seriam iguais, até que tivesse coragem de romper as correntes que o mantinham preso a uma vida que não considerava realmente sua. Antônio levantou-se naquela manhã com a estranha sensação de que o dia ofereceria algo novo. A rotina normalmente o guiava por trajetos pré-estabelecidos, mas uma inquietação o impeliu a fugir do habitual. Ele respirou fundo diante do espelho do quarto, ajeitou os cabelos com uma tentativa sutil de se sentir mais leve e desceu as escadarias da mansão com passos cautelosos. Beatriz, sua mãe, costumava definir até mesmo as horas de lazer dele, mas naquele dia a agenda estava surpreendentemente aberta. Ele afirmou que precisaria resolver pequenos assuntos pessoais, sem dar detalhes. Ela concordou com um aceno de cabeça, pois ocupava-se com reuniões telefônicas e parecia não se importar muito com aquele curto intervalo de liberdade do filho. Ele saiu sem pensar duas vezes, atravessou os portões imponentes e seguiu rumo ao centro da cidade. O caminho ofereceu uma paisagem contrastante em relação aos jardins milimetricamente aparados da mansão Vasconcelos. Antônio observou prédios, antigos, calçadas irregulares,
e pessoas que se movimentavam com pressa, mas sem carregar o fardo dos negócios e dos acordos milionários. Ele acabou sorrindo sozinho quando percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, caminhava sem destino. Claro, essa sensação de escolha própria o animava, mesmo que por alguns instantes. Em certo ponto, o vento soprou com mais força, balançando a barra de sua jaqueta. Ele notou um letreiro discreto que anunciava uma pequena livraria. As portas de vidro deixavam entrever estantes recheadas de livros, e uma penumbra aconchegante parecia envolver o ambiente. Antônio sentiu um impulso imediato para entrar. A sineta na porta tilintou e de imediato um aroma de papel novo se misturou ao cheiro suave de café. Assim que deu os primeiros passos no interior do estabelecimento, avistou Alice. Ela ocupava um banquinho de madeira ao lado de uma pilha de títulos que catalogava com afinco. Usava roupas simples, mas que combinavam com o espírito acolhedor do local. O cabelo preso em um rabo de cavalo deixava em evidência os olhos vivos, cheios de curiosidade. Quando ela ergueu o rosto, percebeu a presença dele e esboçou um sorriso tímido. "Bom dia, posso te ajudar em algo?" perguntou Alice, colocando um dos livros de lado para dar atenção a Antônio. Ele respondeu com um leve cumprimento de cabeça, um pouco constrangido pela amabilidade espontânea. Não se sentia acostumado a ser tratado sem formalidades ou mesuras exageradas. Olhou ao redor, notando a presença de prateleiras abarrotadas de volumes de todos os gêneros: romances, biografias, manuais de viagem, ensaios filosóficos. "Eu estava apenas dando uma volta. Preciso de algo que me distraia", disse sem muita convicção, enquanto passava a mão pela lombada de um livro sobre arte renascentista. Alice apoiou o queixo em uma das mãos, medindo-o com curiosidade. Ela se levantou do banquinho e se aproximou das prateleiras, tocando um volume sobre histórias de superação. "Acho que este aqui pode ser interessante. Relata a jornada de uma mulher que largou tudo para abrir uma escola de dança. Ela mergulhou em medos e dúvidas, mas descobriu uma nova forma de viver", explicou com uma animação que contagiou Antônio. Ele segurou o livro, observou a capa ilustrada com movimentos delicados de balé, sentindo-se imediatamente intrigado pela confiança que Alice depositava naquela história. A forma como ela descreveu o enredo despertou nele uma curiosidade genuína, uma vontade de conhecer narrativas que fugiam dos relatórios financeiros e das projeções de mercado com as quais sempre lidava. Os dois iniciaram uma conversa despretensiosa, que se estendeu muito além de indicações literárias. Alice contou que trabalhava na livraria havia alguns meses, embora sonhasse em promover eventos de leitura para crianças em bairros periféricos. Mencionou a dificuldade de conseguir patrocinadores e a sensação de lutar contra um sistema que parecia ignorar a cultura como um direito básico. Antônio, impactado pela serenidade com que ela falava de seus planos, perguntou detalhes sobre o projeto. Ele se surpreendeu com a forma apaixonada como Alice discutia a importância dos livros e da arte para a formação das pessoas. Pela primeira vez, ele percebeu que existiam realidades completamente diferentes daquela que Beatriz construía ao seu redor. Em pouco tempo, o assunto se tornou pessoal. Antônio comentou que trabalhava na empresa da família, mas não entrou em detalhes sobre a grandiosidade dos negócios Vasconcelos. Falou sobre o desejo de respirar novos ares, de conhecer histórias que não envolvessem apenas lucro e status. Alice, por sua vez, demonstrou empatia e falou sobre as vezes em que se sentiu incapaz de seguir adiante, especialmente quando os obstáculos pareciam intransponíveis. A cada minuto, a conversa fluía com naturalidade. Antônio se sentiu acolhido, livre das amarras que sempre o limitavam. Em certo ponto, percebeu que os olhos de Alice brilhavam de forma autêntica, sem qualquer artifício ou interesse. Quando ela mencionou o período em que precisou conciliar estudos e trabalho para ajudar a mãe, ele reparou na força interior daquela jovem. Pensou em como a família dela parecia diferente da dele, mais unida e disposta a enfrentar problemas em conjunto. Depois de um longo período imerso em relatos sobre livros e experiências pessoais, Antônio viu as horas passarem. Rapidamente,
Sentiu-se leve, como se o ambiente e a presença de Alice tivessem lhe oferecido um refúgio seguro. Ele observou o relógio, surpreendido com o tempo que transcorrera sem que percebesse. Antes de ir embora, tomou coragem e a convidou para tomar um café em uma cafeteria próxima no dia seguinte. Gosto de trocar ideias com você. Se puder, gostaria de continuar essa conversa, disse Antônio, tentando esconder o nervosismo por trás de um sorriso gentil. Alice concordou sem hesitação, fechando o livro que havia deixado sobre o balcão. Ela avisou que terminaria o turno no começo da tarde seguinte e encontraria tempo para aquela pausa merecida. Ele se despediu, sentindo o coração bater mais rápido. Após atravessar a porta de vidro, olhou para trás e encontrou o sorriso dela mais uma vez. Aquela despedida, mesmo rápida, carregava a promessa de algo diferente em sua vida. Enquanto retornava pela calçada, notou que o mundo parecia menos cinzento. O ambiente urbano, antes tão indiferente, adquiria cores que ele nunca observara. Uma nuvem passou sobre sua cabeça, lançando uma sombra momentânea, mas Antônio não se incomodou. Trazia consigo a sensação de que aquele encontro o transformaria. Em seus pensamentos, a lembrança da voz suave de Alice surgia como uma melodia tranquilizadora. Ele seguiu adiante, ansioso pelo dia seguinte, certo de que havia encontrado não apenas uma livraria, mas uma nova perspectiva de vida. Antônio começou a sentir uma empolgação diferente cada vez que pensava em Alice. Ela surgia nos pensamentos dele em pequenos fragmentos. O sorriso sincero, o olhar iluminado e a forma apaixonada como falava de sonhos e projetos culturais. Nos últimos dias, os dois reservaram breves momentos para explorar lugares simples da cidade, bem distantes dos restaurantes sofisticados e eventos luxuosos que faziam parte da vida dele. Em cada passeio, Antônio se maravilhava com a capacidade dela de se encantar pelas coisas mais corriqueiras. Ele a convidou para um parque pouco conhecido, onde um pequeno lago refletia o céu limpo. Alice gostou das árvores antigas que pareciam cochichar com o vento e das cores dos patos que nadavam em fila, como se fossem guardiões daquele espaço. Eles se sentaram em um banco de madeira desgastada, conversando sobre viagens e possibilidades. Alice mencionou o desejo de visitar um dia as cidades históricas do interior, onde as ruas de paralelepípedos guardavam memórias de outros tempos. Antônio, acostumado a roteiros internacionais escolhidos por Beatriz, se surpreendeu ao notar o fascínio que aquelas ideias despertavam nele. Em outra ocasião, eles percorreram um mercado popular, cheio de barracas coloridas que vendiam desde frutas frescas até artesanatos típicos. A multidão fluía em um ritmo agitado, mas alegre, com aromas de especiarias e vozes que se misturavam sem cerimônia. Alice levou Antônio até um vendedor de suco natural. Elogiou a simpatia do homem que atendia e comentou sobre a importância de valorizar produtores locais. Antônio provou o sabor refrescante daquele suco, sentindo-se momentaneamente alheio ao universo opressor que o aguardava em casa. Com o passar dos dias, a presença de Alice se tornou fonte de alegria constante. Antônio passou a observá-la com um cuidado atencioso, percebendo que ela não se deixava abater pelas dificuldades. A vida simples dela contrastava de forma intensa com o padrão luxuoso ao qual ele estava habituado. Mas isso não abalava a conexão que florescia entre os dois. Em cada encontro, sentia que a prisão dourada na qual vivia se tornava menos sufocante, como se a companhia dela abrisse frestas por onde a liberdade poderia entrar. Essa harmonia, porém, entrou em choque quando Beatriz descobriu os passeios. Ela notou os horários em que Antônio se ausentava e estranhou a ausência de motoristas ou seguranças. A princípio, investigou em silêncio, recolhendo informações com pessoas de sua confiança. Quando finalmente confrontou o filho, ele tentou despistar, mas não conseguiu esconder completamente a verdade. Beatriz encarou Antônio com o olhar firme que sempre usava para impor obediência. "Você anda saindo com uma balconista de livraria?" Ela disparou a frase como se fosse a maior afronta já cometida por um herdeiro Vasconcelos. Antônio ficou em silêncio por alguns segundos, reunindo coragem para responder.
Ele reconhecia o tom de reprovação na voz da mãe, que não admitia que o filho se envolvesse com alguém que ela considerava inferior. Quando falou, escolheu palavras firmes, embora uma ligeira tremedeira nas mãos denunciasse o nervosismo. Alice é uma pessoa incrível, afirmou tentando controlar a voz. Ela me traz paz e faz eu me sentir vivo como nunca. Não vejo problema nenhum em estar com ela. Beatriz ergueu as sobrancelhas com uma expressão de absoluto desagrado. Em seguida, listou argumentos sobre o quanto era inadequado para a imagem da família que Antônio cultivasse esse tipo de relacionamento. Disse que os negócios exigiam uma postura irrepreensível e que as pessoas ao redor não perdoariam a menor falha. Apesar da pressão, ele continuou argumentando que não se importava com o que o círculo social pensava. O que contava era a sinceridade dos sentimentos. A cada tentativa de argumentar, Antônio percebia o gelo no olhar da mãe, que adotou estratégias para desmerecer Alice. Afirmou que a jovem devia ter planos de ascender socialmente às custas dele. Insinuou que, se uma garota simples se aproximava tanto do herdeiro Vasconcelos, só podia ser por interesse. Antônio se sentiu indignado, mas não encontrou forças para continuar discutindo. Quando se retirou do cômodo, ouviu a voz de Beatriz ecoando pelos corredores, repetindo que aquela história não terminaria bem. Mesmo assim, ele se manteve firme e seguiu em contato constante com Alice. Mandava mensagens ao longo do dia, perguntava sobre o trabalho na livraria, convidava-a para pequenos encontros nas horas vagas. Em cada encontro, notava o brilho no olhar dela e sentia uma energia positiva que o envolvia por completo. Pensava que nenhuma fortaleza, por mais imponente que fosse, teria o poder de conter uma ligação construída sobre honestidade e afinidade genuínas. Alice, por outro lado, começou a notar que Antônio aparecia mais pensativo em certas ocasiões. Percebeu que ele encarava o celular em silêncio, provavelmente recebendo mensagens de Beatriz ou de pessoas ligadas a ela. Nas raras vezes em que perguntava se algo o incomodava, ele desconversava, desviava o olhar e tentava mudar de assunto. A proximidade que unia os dois continuava forte, mas alguns sinais de inquietação surgiam com mais frequência. Ela se perguntou se aquilo seria a prova de que vinham de universos distintos. A vida dela se dividia entre o trabalho na livraria, os estudos para novos projetos e as tentativas de alcançar patrocínios para iniciativas culturais. A vida dele envolvia mansões, reuniões corporativas e viagens que visavam consolidar acordos milionários. Apesar da cumplicidade que florescia, Alice temia que a pressão familiar acabasse minando o relacionamento. Em alguns momentos, sentia um peso no peito, como se carregasse a responsabilidade de lidar com uma batalha invisível na qual Beatriz seria a principal antagonista. Entre passeios silenciosos e conversas ao pôr do sol, Antônio e Alice reconheciam a complexidade que os envolvia. Ele pressionado por uma mãe rígida que não admitia fraquezas nem caminhos alternativos. Ela, temerosa de ser julgada por interesses que não existiam, mas que pareciam óbvios para quem só enxergava status e dinheiro. Ainda assim, o vínculo não enfraqueceu. Cada troca de olhares, cada sorriso compartilhado e cada palavra de conforto fazia crescer a certeza de que existia algo especial entre eles. Enquanto os conflitos se desenhavam no horizonte, o sentimento que unia os dois se fortalecia, pronto para resistir às tempestades que surgiriam nos próximos passos. Antônio observou o salão iluminado por lustres de cristal, sentindo que aquela noite seria longa. A festa de aniversário organizada por Beatriz ocupava cada cômodo da mansão com uma ostentação implacável. O piso de mármore brilhava, refletindo os vestidos luxuosos das convidadas e o semblante formal dos homens de terno. Um conjunto musical executava canções suaves, enquanto garçons circulavam com bebidas finas e petiscos elaborados. Ele ficou ao lado de um enorme arranjo de flores, tentando se preparar para os cumprimentos que viriam de todos os lados. Em outras situações, sentia alívio ao perceber a competência da mãe em gerenciar eventos. Mas naquela data, algo o incomodava profundamente.
Sabia que Alice chegaria em algum momento e temia a reação de Beatriz, que se mostrava disposta a tudo para afastá-la. Pouco antes de a comemoração começar, Beatriz entregou a Antônio um pacote, sugerindo que fosse enviado a Alice. Ele ficou surpreso ao notar que se tratava de um vestido, escolhido pela própria mãe. Beatriz afirmou que gostaria de presentear a jovem. Antônio agradeceu, sem desconfiar do propósito sórdido por trás daquela atitude. Pensou que Beatriz desejava se aproximar de Alice de maneira mais cordial. No fundo, existia uma ponta de esperança de que a mãe admitisse a importância de Alice em sua vida. Os primeiros convidados chegaram. De rostos conhecidos a figuras que Antônio mal reconhecia, todos desfilavam com trajes impecáveis e sorrisos ensaiados. O herdeiro da família Vasconcelos cumprimentava pessoas que mencionavam negócios, elogiavam a grandiosidade do local e falavam sobre projetos futuros. Ele respondia com educação, mas sentia falta de algo genuíno naquele cenário tão cuidadosamente orquestrado. A certa altura, avistou Alice próxima à porta de entrada. Ela segurava uma pequena bolsa de mão, demonstrando nervosismo pela postura corporal. O olhar dela se voltou para o próprio vestido, como se avaliasse a composição diante dos demais trajes. Um nó se formou na garganta de Antônio quando percebeu que o modelo enviado por Beatriz era praticamente idêntico ao uniforme usado pelas garçonetes. A cor, o corte, o tecido, tudo remetia ao traje das funcionárias que circulavam servindo. Taças de champanhe. Alice deu alguns passos tentando se misturar aos convidados. Em poucos segundos, duas senhoras se aproximaram com copos vazios, solicitando que ela trouxesse mais bebida. O constrangimento tomou conta. Antônio se moveu na direção dela, mas foi contido por um grupo de empresários que começou a falar sobre contratos e participações societárias. Ele procurou afastar-se, mas um deles mencionou acordos urgentes que dependeriam da assinatura da família. A cada segundo desperdiçado, a expressão de Alice parecia mais confusa, pressionada por olhares curiosos que não a reconheciam como convidada. Um murmúrio percorreu o salão quando perceberam a cena. Algumas pessoas cochicharam, divertindo-se com a possibilidade de confundir Alice com uma empregada. Ela tropeçou em uma cadeira, tentando se afastar daquelas abordagens. As bochechas dela assumiram uma cor avermelhada. Por fim, outra convidada questionou em voz alta se aquela jovem despreparada tinha autorização para circular entre os convidados. O clima se tornou insustentável. Antônio, enfim, conseguiu chegar perto, chamando o nome dela e segurando-a pelo braço. Alice se voltou, revelando olhos marejados. Sem conseguir se conter, ela o encarou em silêncio por um segundo. Depois olhou ao redor, notando sorrisos de escárnio que se multiplicavam. O olhar dela transmitiu uma dor profunda. Antônio tentou explicar que não fazia ideia do que acontecia. Enquanto tentava acalmá-la, percebeu a figura de Beatriz parada ao fundo, acompanhando cada detalhe como se fosse a diretora de uma cena cruel. "Você sabia que esse vestido era igual ao das funcionárias?" perguntou Alice com a voz embargada. "Então, eu jamais teria deixado isso acontecer. Por favor, me desculpe", respondeu Antônio sem saber como amenizar a humilhação. Várias pessoas começaram a se aproximar, formando um círculo de comentários e olhares julgadores. Alice segurou a bolsa contra o corpo, sentindo que aquela situação ultrapassava todos os limites de respeito. Em um impulso, afastou-se dele, sem dar chance para qualquer argumento adicional. "Não quero ficar aqui. Não faz sentido aguentar." "Isso", sussurrou enquanto as primeiras lágrimas escorriam pelo rosto. Antônio tentou segui-la, mas Beatriz entrou em seu caminho. Com um leve sorriso, ela fingiu preocupação, embora o brilho de triunfo nos olhos deixasse claro que o ato fora calculado. "Ela não pertence a este meio", afirmou a mãe. "Você percebe agora como as pessoas reagem? Qualquer envolvimento seu com alguém tão diferente não vai dar certo." A raiva percorreu o corpo de Antônio como uma corrente elétrica. Ele encarou Beatriz com uma fúria que jamais exibira. "Isso passou de todos os limites", exclamou, em alto e bom som, fazendo com que as pessoas ao redor silenciassem, surpresas com o tom de voz do herdeiro.
Você não vai manipular a minha vida dessa forma. Chega! Beatriz manteve a compostura, mas não escondeu a tensão ao notar o confronto público do filho. Eu só quero o melhor para você e para a família, respondeu ela, tentando manter a aparência controlada. O melhor para mim não é humilhar quem eu amo, retrucou Antônio, contendo a vontade de gritar ainda mais. Nesse momento, um dos garçons se aproximou para remover taças deixadas sobre uma mesa próxima, mas hesitou ao notar a conversa acalorada. A tensão parecia afetar até mesmo a orquestra, cujos acordes ficaram incertos por um instante. Antônio se moveu depressa em direção à saída, determinado a encontrar Alice. Observou-a na porta principal, correndo pelos jardins bem cuidados e tentando segurar as lágrimas que não paravam de cair. Ele a alcançou no caminho de pedras que levava ao portão. Segurou a mão dela, mas Alice se soltou com delicadeza, confirmando que não desejava continuar ali. Desculpe, não consigo ficar. Nem tenho certeza se consigo olhar para você agora. Estou magoada. As palavras saíram em meio a soluços. Antônio tentou falar algo, mas não encontrou palavras que fizessem sentido. Viu Alice partir carregando a própria dor enquanto se afastava. O som do motor de um táxi rompeu o silêncio, levando-a embora. Ele ficou parado na calçada, sentindo-se impotente e indignado, ciente de que o castelo dourado de Beatriz se tornava cada vez mais sombrio. Quando retornou ao salão, encontrou olhares de curiosidade e reprovação. Beatriz não apareceu naquele momento, talvez por preferir evitar um segundo confronto na frente de todos. Antônio fechou as mãos em punhos, repleto de amargura, sentindo que aquela festa marcava o início de um abismo entre ele e a mãe. Por dentro, emergiu a certeza de que o amor por Alice era verdadeiro, mas precisaria de muita coragem para enfrentarem juntos as tempestades que viriam. E pela primeira vez, Antônio pensou em desafiar a própria mãe sem temor. Aquela humilhação não cairia em esquecimento tão cedo. Dias após a festa de aniversário, uma sensação de vazio tomou conta de Antônio. O silêncio de Alice virou uma presença constante, como se cada espaço livre no cotidiano dele carregasse a lembrança dolorosa da partida abrupta dela. Ele tentou contato inúmeras vezes, mas cada ligação caiu na caixa postal, e toda a mensagem permaneceu sem resposta. A livraria, outrora refúgio em que eles se encontravam, estava fechada quando ele a visitou. Ninguém soube informar o paradeiro de Alice. Apenas comentaram que ela pediu dispensa e desapareceu sem maiores explicações. A cada manhã, Antônio acordava com a esperança de um retorno. Buscava sinais de que ela poderia ter deixado algo. Para ele, talvez um bilhete ou um recado. Nada surgiu. Beatriz observava a angústia do filho com frieza. Em diversas ocasiões, sugeriu que o sumiço de Alice era uma bênção, pois preservava a imagem da família. Antônio não aceitava aqueles argumentos e passou a desafiar a mãe sempre que ela usava o assunto para reforçar sua postura elitista. O clima na mansão se transformou em algo denso, marcado por tensão a cada troca de olhares. Ele percorreu locais que Alice mencionou em conversas anteriores. Visitou feiras, padarias modestas, parques comunitários, tudo na tentativa de encontrar alguém que a tivesse visto recentemente. Em uma dessas andanças, conversou com uma senhora que lembrava de Alice comprando alimentos para uma ação beneficente. Ela confirmou que a jovem não apareceu mais e que deixou impressões positivas nas pessoas. Antônio saiu daquele lugar com o coração apertado, sentindo falta do sorriso que sempre iluminava qualquer ambiente em que Alice entrava. Sem pistas concretas, carregou a preocupação crescente de perdê-la para sempre. Beatriz, por outro lado, mantinha a pose de mulher, inabalável. Em recepções e reuniões sociais, exibia um ar de superioridade que afastava questionamentos sobre o comportamento do filho ou sobre a ausência de Alice. Quando alguém ousava perguntar, ela se limitava a afirmar que o herdeiro estava focado nos negócios. Por trás dos panos, Beatriz ordenava a assessores que abafassem qualquer rumor de que a humilhação do vestido ocorrera de modo proposital.
Antônio soube de algumas manobras e se revoltou ainda mais, mas se sentiu de mãos atadas diante do poder que a mãe exercia. Em uma noite em que a insônia dominou Antônio, ele procurou consolo em um álbum de fotografias antigas. Encontrou imagens da infância, quando o pai ainda vivia e Beatriz não se tornava obcecada pelo prestígio. Em cada foto, ele enxergou momentos de alegria espontânea. Essa comparação com a realidade atual evidenciou o abismo que separava a liberdade de outrora e a prisão que o sufocava. Ainda assim, ele se apegou ao pensamento de que Alice oferecia uma chance de romper as correntes que Beatriz apertava a cada passo. Esse vislumbre de esperança o ajudou a suportar mais uma madrugada solitária. Em certo dia, Antônio já não encontrou motivação para comparecer às reuniões de negócios. Passou horas no escritório, encarando planilhas que não faziam sentido. Seu vazio interior se refletia em cada linha de projeção financeira. Nesse instante, uma notificação explosiva chegou pelos portais de notícia. Alice foi reconhecida como neta de Augusto Ferreira, fundador de uma importante editora nacional. A matéria descreveu como a família dela escondeu o parentesco devido a brigas passadas, mas Augusto localizou a neta e a convidou para assumir um posto de destaque na empresa. O país inteiro comentou aquela revelação inesperada. Antônio releu o texto da reportagem incontáveis vezes, sem acreditar que a Alice simples da livraria pertencia a um império editorial. A lembrança da voz serena dela contrastou com as manchetes que a apresentavam como herdeira legítima de uma fortuna robusta. O choque se misturou ao alívio de saber que ela estava viva e aparentemente bem. Ele tentou se acalmar, mas o turbilhão de emoções invadiu seu peito. Saudade, surpresa e receio de que a nova posição dela se convertesse em mais um obstáculo para o reencontro que desejava. Ainda assim, a certeza de que os sentimentos por Alice permaneciam intactos o impulsionou a planejar uma forma de chegar até ela. Beatriz reagiu de modo abrupto. Ao receber a notícia, ergueu as sobrancelhas e comentou, com tom falsamente neutro, que Alice talvez fosse uma aliada valiosa. Antônio se indignou com a rapidez com que a mãe inverteu o jogo, disposta a ignorar todas as humilhações para lucrar com a nova posição da jovem. Ele a confrontou novamente, deixando claro que aquela postura reforçava sua vontade de buscar independência. Mesmo assim, a descoberta bombástica sobre Alice deixou um rastro de incertezas. Ela seria capaz de perdoar o que aconteceu? Ou preferiria recomeçar sem olhar para trás? Naquele instante, o silêncio de Alice ecoou como libertação. Alice respirou, fundo antes de entrar na sala de reuniões, onde jornalistas e executivos se reuniram para ouvi-la. Ela usou um vestido elegante, mas discreto, que contrastava com a formalidade excessiva dos ternos ao redor. Em menos de uma semana, a notícia sobre o parentesco com Augusto Ferreira dominou as manchetes, transformando sua rotina. Era convidada para eventos grandiosos, reuniões importantes e jantares de gala. A neta do grande fundador da editora Ferreira chamava a atenção de todos, inclusive de oportunistas que buscavam proveito rápido. Ao andar pelo corredor, Alice notou os olhares curiosos dos seguranças e de alguns funcionários. Muitas pessoas murmuravam quando ela passava, mas ela manteve a postura confiante. Augusto se levantou ao vê-la e gesticulou para que ela se sentasse ao lado dele. Ela notou um carinho genuíno nos olhos do avô, que lutou durante anos para encontrá-la. Era estranho pensar que até outro dia ela atendia clientes em uma pequena livraria, sem desconfiar de sua história familiar. Agora, vivia uma montanha-russa de emoções. A reunião discutiu novos projetos editoriais, estratégias de marketing e possíveis parcerias. Os diretores aguardavam a opinião de Alice, que tinha impressões perspicazes sobre o mercado de livros. Ela falava com paixão sobre a importância da leitura inclusiva, mencionava iniciativas de distribuição para regiões mais afastadas e mostrava-se envolvida com a missão de tornar a editora acessível a todos. Cada vez que expunha um ponto de vista, sentia a curiosidade dos presentes. Alguns observavam com admiração, outros com certo ceticismo. Mesmo assim, ela manteve firmeza
e evitou dar sinais de insegurança. Após a reunião, Augusto convidou Alice para almoçar em um restaurante próximo. Ela aceitou, embora uma parte dela quisesse ficar sozinha para digerir tantas mudanças. O avô procurava estabelecer um relacionamento afetivo e profissional ao mesmo tempo, o que às vezes a deixava desconfortável. No entanto, ela apreciava a sinceridade dele. Augusto nunca disfarçou a alegria de encontrá-la. Ele contava histórias de como saiu do interior para fundar a editora e como sentia falta de laços familiares mais fortes. Alice entendia essas saudades e tentava corresponder. No almoço, Alice e Augusto escolheram uma mesa discreta ao fundo do salão, mas ainda assim foram abordados por pessoas que desejavam parabenizá-la ou colher informações sobre os projetos futuros da editora. Ela percebeu como a posição de herdeira atraiu atenções que não existiam quando ela ocupava uma função simples na livraria. Pensou em Antônio, que conheceu seu lado mais verdadeiro, sem alardes sobre fortuna ou sobrenome. Aquela recordação trouxe um aperto no peito, pois ela ainda não decidiu se falaria com ele. O medo de reviver a dor da humilhação na festa impedia qualquer reaproximação imediata. A tensão aumentou quando Beatriz surgiu na lista de ligações não atendidas. Alice viu o número da mãe de Antônio algumas vezes no visor do celular, mas não retornou o contato. Sabia que Beatriz mostrava interesses ao enxergar a nova herdeira da editora Ferreira como uma possível aliada de negócios. A imagem daquela mulher intransigente estava ligada à lembrança do vestido infame e da vergonha pública. Alice não pretendia esquecer tão cedo. Ainda assim, a pressão para que ela amenizasse o clima tenso se fazia presente. Alguns, conselheiros de Augusto, acreditavam em parcerias com os Vasconcelos, mas Alice relutava em entrar em qualquer acordo que envolvesse Beatriz. Quando terminou o almoço, voltou ao escritório da editora e se trancou por alguns minutos em uma sala de leitura. Precisava de um instante de tranquilidade para organizar os próprios sentimentos. Pegou um livro de capa azul, abriu em uma página aleatória e leu algumas linhas sobre coragem e liberdade. A metáfora do texto coincidiu com a jornada que ela vivia. A oportunidade de construir um futuro diferente, sem se prender a velhas mágoas. Por mais que a ferida estivesse aberta, existia algo mais forte em seu coração que a impulsionava a seguir em frente. No fim da tarde, Alice recebeu um recado de Antônio. Ele enviou uma mensagem curta, mas significativa. Dizia que não desejava pressioná-la, apenas queria saber se estava bem. Esse gesto fez com que o coração dela acelerasse. Ela lembrou de tantos momentos bons que compartilharam, das conversas sobre sonhos e liberdade. Ao mesmo tempo, recordou as incertezas e a frustração causada pela manipulação de Beatriz. Um convite formal surgiu em seu e-mail. Um evento empresarial em que os Ferreira e os Vasconcelos discutiriam possibilidades de cooperação. Seria a primeira vez que ela e Antônio se veriam desde a festa. Alice ficou sem saber como reagir. Tentou se distrair com papéis de relatórios, mas os pensamentos viajavam. Por fim, decidiu que compareceria ao evento, apesar das dúvidas. Precisava enxergar Antônio para entender se o laço que os unia ainda fazia sentido. Queria medir as intenções de Beatriz, pois não admitia se submeter a manipulações novamente. Essa percepção a fortaleceu. Vestiu-se de determinação. Não permitiria que o trauma da festa definisse seu futuro, nem deixaria que interesses externos governassem seus passos. Com o cair da noite, a sede da editora se esvaziou. Alice permaneceu sentada em sua sala, olhando pela janela o movimento de carros iluminados pela cidade. Cada farol lembrava um caminho novo que se abria. A vida dela se tornou um turbilhão de acontecimentos, mas no fundo, algo despertou ao perceber a possibilidade de conciliar o amor por Antônio com a missão de conduzir a editora Ferreira. Contudo, tudo dependia da maneira como enfrentar Beatriz e as circunstâncias que dividiram suas realidades. Ao deixar o prédio, sentiu o ar fresco da noite e inspirou profundamente. Não existiam respostas imediatas, mas havia uma chama de esperança.
Seu desejo de impulsionar a leitura e difundir cultura em todo o país se uniu à necessidade de resolver o que ficou inacabado com Antônio. Enquanto caminhava pelas calçadas, pensou em cada passo que daria. Não era mais a balconista inocente que aguardava o próximo cliente. Agora, carregava responsabilidades e lutava para manter a essência que conquistou desde que entrou naquela pequena livraria. O próximo encontro com Antônio, no evento empresarial, poderia selar um destino diferente ou abrir uma nova ferida. Mesmo assim, decidiu que enfrentaria tudo de cabeça erguida, pois descobriu que o maior poder de alguém não está no dinheiro, mas na certeza de quem se é. Antônio decidiu sair mais cedo naquele dia, sem avisar ninguém. Precisou de um momento de reflexão antes da importante reunião que juntaria os Ferreira e os Vasconcelos, em torno de uma possível parceria editorial. Dirigiu até um parque tranquilo na periferia da cidade. Escolheu um banco próximo a um canteiro de flores simples, onde pôde observar as pessoas que passeavam sem grandes preocupações. Respirou o ar fresco, lembrando que, por muito tempo, não soube o que era viver sem a sombra das expectativas de Beatriz. Enquanto contemplava o movimento, Antônio pensou em cada passo que o trouxe até ali. A infância ao lado de um pai carinhoso, porém ausente pela rotina de negócios. A convivência com a mãe, sempre rígida e exigente. O encontro inesperado com Alice, que iluminou sua vida com conversas sobre arte e sonhos. O episódio humilhante da festa, que rompeu as barreiras de uma convivência pacífica entre ele e Beatriz. E agora, a realidade de Alice como herdeira de um império editorial, posição que a tornava ainda mais poderosa aos olhos da alta sociedade. Quando chegou ao prédio luxuoso onde aconteceria a reunião, sentiu o coração disparar. Vestiu um terno sóbrio e seguiu para o salão principal. Grandes janelas de vidro permitiam a entrada da luz do final de tarde, criando um clima entre o formal e o onírico. Beatriz o aguardava com a expressão cuidadosamente neutra. Ela cumprimentou o filho com um leve aceno de cabeça, sem demonstrar grandes emoções. Alguns diretores da empresa Vasconcelos estavam presentes, assim como assessores ansiosos por uma aliança promissora. Alice apareceu acompanhada de Augusto Ferreira, o avô que ela descobriu há poucas semanas. Ela trajava uma roupa elegante, porém discreta, parecida com a que usou nas reuniões anteriores na editora. Aproximou-se com passos firmes, demonstrando a segurança que adquiriu ao assumir suas novas responsabilidades. Augusto cumprimentou todos com cordialidade, mas manteve um olhar protetor sobre a neta. Alice, por sua vez, procurou Antônio entre as pessoas. Quando encontrou seus olhos, sorriu de forma contida, mas sincera. Ele retribuiu o sorriso, aliviado ao ver que a atmosfera de tensão não a impedia de transmitir tranquilidade. O encontro começou com apresentações formais. Alguns diretores expuseram gráficos, metas de mercado e estatísticas sobre a viabilidade de integrar a editora Ferreira a determinados projetos digitais propostos pelos Vasconcelos. Muitos discursos técnicos, repletos de números que pouco interessavam a Antônio naquele instante. Ele desviava a atenção para Alice, tentando decifrar seus gestos enquanto ela se concentrava no que diziam. Em determinado momento, Augusto convidou a neta para falar. Ela se levantou e discorreu sobre planos de expandir a publicação de obras acessíveis e programas de incentivo à leitura em regiões carentes. Falou com paixão, demonstrando conhecimento e vontade genuína de fazer diferença. Beatriz manteve a expressão controlada durante toda a explanação de Alice. Em seguida, elogiou a preocupação com o social e assegurou que a família Vasconcelos podia oferecer suporte financeiro para essas ações. Houve então troca de olhares discretos. Alguns executivos enxergavam naquele discurso uma estratégia para ampliar a imagem das empresas. Antônio, porém, entendeu que, para Alice, aquilo significava muito mais que publicidade. Ela desejava levar cultura onde faltava oportunidade, do mesmo modo que um dia sonhou em espalhar o hábito da leitura na livraria onde trabalhava. No intervalo para um café, Antônio se aproximou de Alice. Permaneceu calado por alguns segundos,
tentando encontrar palavras adequadas para retomar um contato interrompido pelas circunstâncias. Ela quebrou o gelo ao perguntar se ele estava bem. Ele respirou fundo, respondeu que andava preocupado com o distanciamento dela. Ela assentiu, confirmando que aquele período serviu para colocar as ideias em ordem. Porém, ressaltou que o sentimento entre eles não se apagou. Eu também não esqueci o que vivemos, disse Alice, com uma serenidade que contrastava com o caos que ambos enfrentaram recentemente. Fico feliz em ouvir isso. Quero que saiba que tudo o que desejo agora é estar ao seu lado, sem mentiras ou manipulações, afirmou Antônio, tentando reprimir uma ansiedade que vinha à tona. Nesse momento, Beatriz surgiu ao lado dos dois, como se adivinhasse a conversa. Fitou Alice com um breve sorriso e elogiou as propostas apresentadas na reunião, chamando-a para um diálogo em particular. Alice concordou, curiosa para entender o que a matriarca dos Vasconcelos pretendia. Caminharam até uma sala anexa, deixando Antônio e Augusto no corredor. Este último pousou a mão no ombro do neto de Beatriz, dizendo que esperava que tudo ficasse bem. Alice sente algo forte por você, observou o avô com um olhar compreensivo. Só espero que essa parceria não traga mais feridas. Beatriz e Alice se encararam por alguns instantes antes de iniciar qualquer conversa. A tensão no ar era palpável, mas havia também uma sensação de oportunidade para acertos. Beatriz confessou que repensou o comportamento na festa e percebeu o quanto aquilo prejudicou o relacionamento entre Antônio e Alice. Falou de forma contida, ressaltando que deseja preservar a família e encontrar uma forma de convivência pacífica. A expressão dela não abandonou por completo a frieza habitual, mas havia menos arrogância em cada palavra. Eu não costumo pedir desculpas, disse Beatriz. Porém, sei que passei do limite e admito que não podia controlar tudo. Está claro que você conquistou uma posição que faz parte do mesmo universo que sempre respeitei. E, acima de tudo, reconheço que meu filho precisa encontrar o próprio caminho. Alice escutou com atenção, mantendo uma postura firme. Não precisamos ser melhores amigas, ressaltou. Só peço respeito. Estou em um momento em que não aceito manipulações. Se o acordo entre as empresas se realizar, quero que ele seja pautado em ética e não em vaidade ou vingança. Beatriz concordou com um movimento leve de cabeça. Embora não demonstrasse um afeto repentino, algo mudou em seu olhar. Ela reconheceu que não podia mais tratar Alice como uma simples adversária. As circunstâncias passaram a exigir cooperação. Ao retornarem para o salão principal, ambas aparentavam menos hostilidade. Antônio, ao notar o semblante das duas, compreendeu que um pequeno passo na direção certa foi dado. Não houve promessas de harmonia absoluta, mas a perspectiva de um entendimento trouxe alívio. A reunião seguiu para o encerramento, com acordos preliminares definidos. Augusto agradeceu a presença de todos, reforçando que aquela união poderia render frutos importantes para o mercado editorial e para projetos de inclusão social. Quando o evento terminou, Alice e Antônio decidiram caminhar juntos até a saída. Passaram pelos corredores envidraçados, sob a luz suave do início da noite. Ao deixarem o prédio, notaram uma lua crescente que iluminava a calçada. O ar fresco tocou o rosto de ambos, lembrando que um ciclo se encerrava e outro recomeçava. Sinto que nossa história ainda tem muito para crescer, comentou Antônio, segurando delicadamente a mão de Alice. Eu também. E desejo que seja livre de mentiras e obrigações desmedidas, respondeu ela, com um sorriso que transmitia esperança. Seguiram até o carro dele, trocando olhares cúmplices. Não existia nenhuma certeza absoluta, mas a decisão de encarar o futuro sem as correntes do passado parecia cada vez mais forte. Com cada passo, deixavam para trás a escuridão gerada por humilhações e manipulações. Abriram caminho para um amor que se alimentava de liberdade e respeito. Beatriz, presa a observações de assessores, viu os dois saindo juntos e, pela primeira vez, não tentou impedir que Antônio seguisse o próprio coração. Esse gesto, ainda que silencioso, representou o começo de uma trégua que poderia, no tempo certo, se transformar em algo maior.
Se você gostou dessa história, se inscreva no canal e deixe seu like. Muito obrigado por assistir até o final. Ative o sininho para não perder a próxima narrativa comovente.